Namastê a todos, nós estamos aqui para mais um de nossos encontros, onde a gente vai conversar sobre o taoísmo clássico, sobre o texto 77 do Tao Te Ching de Lao Tzu, né? Nesse texto, Lao Tzu ele diz o seguinte: a ação do Tao no mundo assemelha-se ao retesar do arco. O poderoso é desarmado, o humilde é elevado. Equilibra onde há excessos e completa onde há pouco. Assim atua o Tao, retira do mais e completa o menos. Porém, o atuar dos homens é o contrário, tira do menos para ofertar ao mais. Quem pode ter a mais para então ofertar ao mundo? Somente aquele que vive em harmonia com o Tao. Por isso, o homem sábio atua sem depender de nada, realiza sua obra e não se apega a ela. Não deseja mostrar-se virtuoso ao mundo. E assim Lao Tzu finaliza esse texto. Bom, meus amigos, é muito, assim, né, interessante. O Tao Te Ching inteiro, ele tem textos muito semelhantes, né, entre si, muito parecidos. E ele é muito simples em suas palavras, né, o Lao Tzu. Porém, ele pensa muito diferente da forma como a nossa sociedade ocidental pensa e age. E por ele pensar muito diferente, acaba que essas ideias taoístas, elas se tornam muito difíceis e confusas em muitos aspectos, né? Porém, mesmo elas podendo parecer confusas, complexas, difíceis, elas ainda são simples. Porque é aquela história, né? Como aquela velha história zen, muito famosa, da xícara de chá. Tinha um professor universitário com muitos títulos, né? Doutorado, tal e tal, muitos títulos. Se você chega para essa pessoa e pergunta quem você é, eu sou o doutor fulano, tal, né? Hoje em dia é assim, mas se a gente fosse antigamente, perguntasse quem é você, aí o fulano ia falar assim, eu sou o fulano, filho do fulaninho. Então é sempre assim, é sempre rótulos, né? E aí conta a história que esse professor, né, esse acadêmico, queria entender o Zen, queria aprender sobre o Zen. Então ele foi até um grande mestre Zen conhecido e ele sentou-se diante desse mestre. E como de costume, esse mestre foi servir o chá, né? Enquanto esse mestre estava servindo o chá, esse acadêmico virou e falou assim, não, mestre, eu quero aprender o Zen. Eu sou fulano tal, doutor tal. Começou, né, a vomitar esses títulos, todas essas questões. E aí o mestre, observando aquela cena, servindo o chá, não parou, né, de servir o chá e o chá começou a derramar. E esse acadêmico ficou muito, como é que fala, né, mobilizado com essa cena e ele falou, mas tá derramando o chá, né? E aí conta a história, começa e falou assim está você, meu filho, né? Como essa xícara você está transbordando, como você quer aprender o Zen com a sua xícara cheia, né? Você me pede para eu lhe ensinar, né? Mas o Zen é justamente o vazio, é o esvaziar-se. E você não vai poder aprender o Zen enquanto você não se esvaziar. Assim, meus amigos, é o Lao Tzu, quando ele fala desses textos e quando a gente pega esses textos para aprender. A gente pode ler o Tao Te Ching muitas, milhares e milhares de vezes, mas isso não quer dizer que a gente vai ter compreendido o taoísmo, o Tao Te Ching, Lao Tzu.
E mesmo assim, uma pessoa pode nem conhecer Lao Tzu, pode nunca ter lido o Tao Te Ching, nunca ter nem ouvido falar do Tao Te Ching, de taoísmo, e mesmo assim compreender profundamente o Lao Tzu, compreender profundamente o taoísmo. Exatamente porque a filosofia taoísta não é a filosofia que está nos livros. Os mestres taoístas, eles ensinam que a filosofia taoísta é a filosofia da vida, né? É a filosofia que está na própria vida. E que os livros de filósofos, Lao Tzu, Chuang Tzu e muitos outros, são apenas as palavras de um poeta para descrever a vida na qual a gente já vive, né? Por isso é o livro da poesia da vida, né? Vamos colocar assim. Então, como que a gente aprende o taoísmo real? Como que a gente aprende o zen real? É um processo de esvaziamento. Pelo esvaziamento, a gente vai mudar a nossa, vamos colocar assim, programação mental, a nossa programação cultural. E aí a gente vai passar a ver a vida de um jeito completamente diferente. E isso, esse estado de consciência do vazio, é a sabedoria, né? A sabedoria que a gente não conquista nesse sentido de ter, de possuir, mas de revelar algo que já existe em nós, mas que está encoberto, né? E que o esvaziar se revela, essa sabedoria. E por isso, Lao Tzu fala, né? O humilde é o elevado, né? Pra gente, a gente acha que o grande é aquele que está no alto, né? Mas para o taoísmo não é. Para o taoísmo, o grande é aquele que está no baixo. E o pequeno é aquele que está no alto. Porque ele fala que o sábio, né, que esse homem grande, esse ser grande, ele vai procurar se colocar abaixo de todos. Ele vai olhar o rio que corre e vai perceber que ele deve fazer como o rio que corre. O rio que sempre escolhe os lugares mais baixos para fluir. E por isso toda a vida começa a crescer ao redor do rio, né? A vida, os animais vão tomar água. As plantas começam a nascer ao redor do rio. As plantas nascem nos vales e não nos altos das montanhas, né? E ele fala, né, que o atuar dos homens é diferente. Esses homens são as pessoas que vivem na ignorância, né? E por isso elas tiram do menos para colocar no mais. Elas não trazem o equilíbrio, elas trazem o desequilíbrio, né? E assim é, meus amigos. E o comentário desse texto, né, diz o seguinte: no texto anterior, Lao Tzu nos fala da suavidade vencendo o forte. Aqui ele continua mostrando a ação do Tao no mundo, como o Tao atua harmonizando e equilibrando todas as coisas naturalmente, eliminando os excessos, preenchendo e suprindo onde há falta. A máquina do universo só poderia existir por bilhões de anos se estivesse constantemente em equilíbrio e harmonia. Caso contrário, o universo todo já teria entrado em colapso. Compreender e aceitar a atuação do invisível é mostrar a mais alta sabedoria. Portanto, o verdadeiro sábio coloca-se a serviço do invisível, e por isso sua ação no mundo é grandiosa e poderosa. Todo sábio compreende que a sua ação no mundo e o seu poder provém dessas forças invisíveis. Contudo, não se vangloria de seu poder, nem tampouco do fruto de suas ações. Ele compreende que é apenas um instrumento para a atuação das forças divinas no mundo. E assim, meus amigos, a gente finaliza com esse encontro de hoje. Muita paz a todos, muita paz e até mais no próximo encontro.